Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu vim trazer o fechamento das leituras de abril aqui pro canal. Bom, o primeiro livro que eu terminei esse mês apareceu no fechamento de março porque eu comecei ele por lá e foi Tudo Que Nunca Contei, da Celeste Ng. Se eu não me engano, a resenha já saiu, eu me confundo às vezes com as datas dos vídeos, mas se já tiver saído eu vou colocar aqui o link nos cards, se não tiver saindo ainda, é o próximo vídeo que vai sair. Mas enfim, esse livro ele é bem mais do que eu esperava, na verdade, me deu uma vontade de ler meio assim, repentina e sem muita explicação. E eu achava que ele era um thriller, mas ele é muito mais do que isso, assim. Eu não sou muito, assim, de thrillers e livros policiais. De vez em quando eu leio, mas não é, assim, o tipo de leitura que mais me agrada. E, geralmente, eu não acho que esses livros têm uma abordagem tão profunda. E Tudo Que Nunca Contei, por sua vez, tem e bastante. Eu consideraria esse livro um grande drama de personagem. E ela explora o emocional dos personagens de forma muito tridimensional e muito profunda, assim. As análises emocionais presentes nesse livro me fizeram pensar muito. É um drama familiar, é a história de uma família, principalmente de uma adolescente que desapareceu, mas sobre toda a família que tá ali em volta, sabe? E, enfim, já fiquei super curiosa pra ler o próximo livro da Celeste, que se eu não me engano vai ser trazido pro Brasil pela Intrínseca esse ano. E é isso, recomendo pra vocês esse livro. E aí, agora sim, o primeiro livro começado e terminado em abril. Vocês até acompanharam um pouco da minha leitura dele no vlog semanal que eu postei aqui no meio de abril. Foi Vulgo Grace, da Margaret Atwood. Eu tava bastante interessada em ler esse livro, porque ano passado eu li o conto da Aya e então eu comecei a ficar bastante interessada na obra da Margaret. E aí eu pedi ele pra minha irmã de presente de aniversário, que não foi o aniversário desse ano, foi o do ano passado, mas ele não fez aniversário na minha estante, não, foi a minha irmã que demorou a me dar de presente. Mas enfim, é um livro bastante denso, assim como o conto da Aya, mas de uma forma completamente diferente, tá? O assunto aqui é outro, a escrita é outra. Eu comentei muito no vlog sobre como eu tava, assim, surpresa positivamente com a versatilidade da Margaret. Eu gosto mais do conto da Aya, mas esse livro é indiscutivelmente uma grande obra de literatura. Aqui a gente tem, então, a história da Grace Marks, que é a protagonista, e ela foi acusada do assassinato de um antigo patrão dela e da governanta da casa. Ela era criada e ela foi, então, responsável por esses assassinatos. Ela e um outro cara que trabalhava na casa. Eles foram presos e no momento em que o livro começa, na verdade, a Grace já tá presa há um tempo e ela vive num sistema, assim, onde ela trabalha numa casa durante o dia e ela dorme na prisão. E aí tem uma junta de pessoas, principalmente psiquiatras, mas se eu não me engano tem um padre envolvido também, que querem dar um jeito de provar a inocência dela. E aí a gente tem um outro personagem principal, que é um psiquiatra jovem, que vai se propor a fazer entrevistas com a Grace pra tentar entender profundamente a alma dela e tal, e saber o que foi que aconteceu. Mas o mais surpreendente de tudo nesse livro, pra mim, foi descobrir que a história é real. Eu não sabia nada sobre esse caso Grace Marks. Enfim, foi um caso que aconteceu em 1800 e alguma coisa, e a Margaret resolveu pegar essas pessoas que existiram, os nomes são reais, e montar uma história. Ela mesma conta aqui no livro que a obra dela foi preencher com ficção as lacunas que ficaram desse caso, porque nunca foi decidido, no fim das contas, se a moça era culpada ou não, e a Margaret, né, preencheu aqui, então, esses buracos do jeito dela, e isso só me fez ficar mais impressionada ainda com o talento dessa escritora. Realmente não é qualquer um que faz o trabalho que ela fez aqui, e é um livro que eu recomendo demais também. Terceiro livro que eu terminei nesse mês foi A Mulher de Pés Descalços, da Scholastic Mukasonga, uma autora de Ruanda. Esse livro foi escolhido para o Leia Mulheres de abril aqui de Curitiba. E é um livro muito interessante, ele é, fininho e pequenininho. Ele é pouco maior que a minha mão, ele é da editora Nós. Eu acho que é o meu primeiro livro da editora Nós. E ele é um livro de não ficção. Na verdade é uma autoficção, né, porque a autora escreveu esse pequeno romance em memória da mãe dela. Ela não pôde oferecer, então, um sepultamento digno à sua mãe, que morreu durante o genocídio de Ruanda em 1994, e ela foi a única pessoa da família que sobrou, e aqui ela, então, quer poder contar a história da mãe dela, e junto com isso a história, né, das mulheres de Ruanda, que são as mulheres de pés descalços. Ainda não saiu resenha pra esse livro aqui no canal, mas vai sair. Enquanto isso, se vocês quiserem saber um pouco do que eu achei dele, assim, né, com mais detalhes, vocês podem acessar o texto que saiu no site Valkyrias, onde eu falei sobre ele. E, gente, deixa eu me gabar um pouco, a autora Scholastic Mukasonga retweetou o tweet do Valkyrias divulgando esse texto. Então, assim,
ela pode não me conhecer, mas ela retweetou um texto meu sobre o livro dela e eu fiquei muito feliz. Depois que eu terminei A Mulher de Pés Descalços, eu peguei A Guerra que Salvou a Minha Vida, que foi um livro que eu ganhei, aí sim, esse eu ganhei da minha amiga no meu aniversário de 2017, e ele ficou um tempão na minha estante, mas eu senti que era hora de ler. E ele é um livro gostosinho, ele não é mais do que ele se propõe, mas eu acredito que também não seja menos, né? Eu já tinha ouvido bastante falar sobre ele, então não foi, assim, nada de muito novo pra mim. É a história de uma menina que ela é aleijada e ela é escondida do mundo pela mãe dela, que é bastante cruel e, enfim, não sabe conviver com uma filha aleijada. Então ela vive presa dentro de casa, ela não vai à escola, ela não sabe nada do mundo. E quando a Segunda Guerra começa e eles começam a ameaçar bombardear Londres, as crianças de Londres são enviadas para cidades do interior da Inglaterra e essa menina vai junto, né? Ela foge com o irmãozinho dela e ela vai junto, e aí ela vai então a começar a descobrir a vida, né, pra fora de dentro de casa, que era onde ela vivia. O que eu mais gostei nesse livro foi da tridimensionalidade dos personagens. É um livro fino e sem muita pretensão, mas que ele desenha os personagens de uma maneira muito interessante. Falarei mais sobre ele no vídeo dele quando sair. Aí, eu e minha amiga Luísa fizemos uma maratona meio flex, assim, que a gente separou um domingo pra ler, mas também assim, a gente não leu tanto, a gente bateu mais papo do que qualquer coisa, mas foi um excelente domingo e, mesmo que tenha sido uma maratona flex, eu terminei o livro que eu tava lendo e li um livro inteiro, que foi o Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia, que eu recebi da Companhia das Letras pra resenhar pra revista Pollen. A resenha ainda não saiu por lá, então não tenho o link aqui pra passar pra vocês por enquanto, mas foi uma surpresa pra mim. Eu não conhecia a Ana Paula Maia e eu já tinha ouvido falar da obra dela e eu tava começando a ficar interessada. É uma literatura que foge completamente da minha zona de conforto e do que eu espero quando eu vou ler um livro escrito por uma mulher, né? A Ana Paula, ela subverte completamente essa questão de gênero, porque ela escreve um livro que basicamente tem personagens homens e sobre um universo que é muito pouco feminino, né? Então, aqui a gente tem um personagem principal que trabalha numa empresa que recolhe animais mortos na estrada pra poder, então, incinerar. E, enfim, ele trabalha na estrada. Essa estrada fica entre o nada e um lugar nenhum. A gente tem uma relação muito de nowhere, sabe? Quando tá lendo esse livro, porque realmente parece que a história tá se passando no meio do nada. E daí a gente vai conhecer, então, a rotina desse cara, como que ele vive, como que é isso, e, enfim, né, as coisas que acontecem ali no meio do nada, onde ele vive. É uma história que tem uma certa crítica social, uma crítica política que eu achei interessante. Não é o meu tipo de leitura favorito, mas eu achei muito legal poder entrar em contato com a escrita da Ana Paula e com certeza é uma autora brasileira aí bastante interessante para ser mais conhecida. Ainda vai sair vídeo no canal, não sei quando, mas aguardem se vocês ficaram interessados. Depois que eu terminei Enterre Seus Mortos, aí sim eu li o meu livro favorito do mês e com certeza candidato a ser um dos melhores do ano e talvez da minha vida, assim. Eu não sei se vai ser um livro que vai durar tanto no meu coração, mas eu acredito que sim, porque eu fiquei realmente encantada. Eu tô falando de O Caminho de Casa, da Yaa Gyasi, é uma autora de Gana, e ela escreveu esse livro, gente, com 19 anos, e assim, eu não tenho o que falar sobre esse livro, a não ser que ele é uma obra de arte, é uma obra de literatura que é aquele tipo de coisa que me faz ajoelhar e agradecer a Deus pela literatura existir, porque é simplesmente fantástico. É difícil encontrar palavras pra descrever esse livro, mas basicamente a autora fez um trabalho magistral de construção de personagem e de história, porque ela tem uma proposta de narrativa completamente diferente de tudo que eu conhecia, onde ela oferece pra gente gerações e mais gerações vindas de dois personagens, e a partir daí então ela constrói e mostra pra gente a história do negro, né, a história da escravidão, desde bolinha, né, que eu não tô lembrando aqui, quando os negros começaram a ser exportados da África para serem vendidos como escravos, até os dias de hoje, e como que tudo isso refletiu, e como o racismo é tão institucional, estrutural, e tá presente desde sempre, e é uma reconstrução histórica de ficção mais magnífica. Eu vi uma frase da Camila Navarro no vídeo dela sobre Becos da Memória da Conceição Evaristo, onde ela diz que a Conceição Evaristo falou sobre o livro dela que nada daquilo ali era verdade, mas nada era mentira, sabe? E é exatamente isso que eu penso a respeito desse livro da Yaa Gyasi. Nada ali é verdade, porque é um livro de ficção, mas absolutamente nada daquilo é mentira, e eu tenho certeza absoluta disso. E é um livro, assim, que eu já entendi que eu vou adoecer recomendando pras pessoas e vou querer
implorar para as pessoas leiam esse livro. E simplesmente porque ele é maravilhoso, magnífico, e porque é uma história que tem que ser conhecida e uma autora que tem que ser consagrada. E assim, eu quero que todos os livros que essa mulher vier escrever na vida venham pro Brasil, porque, meu Deus, que livro. Eu realmente sou outra pessoa depois desse livro. Depois, então, que eu terminei O Caminho de Casa, o livro foi tão bom que eu não sabia o que eu ia ler depois. Eu fiquei com aqueles minutos de ressaca literária, tipo, o que eu vou pegar agora? Nenhum livro vai ser o suficiente. E eu acabei escolhendo, então, Nunca Houve um Castelo, da Marta Batalha, que eu comecei em abril, mas eu não terminei ainda, né? Então já passei um pouco da metade dele e vou deixar pra falar sobre ele, então, no fechamento do mês seguinte. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, e dar um joinha se curtiu. E comentem aqui embaixo se vocês já leram alguns desses livros pra gente conversar um pouco sobre eles. Um beijo e até a próxima. Tchau!